E paz a todos. Hoje eu estou aqui aproveitando esse lugar verde, bonito, agradável, para gravar mais uma reflexão a vocês. E eu gostaria de ler um texto da Palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9 até o 11, que diz assim: Eu lhe escrevi daquela forma para testá-los e ver se seguiriam todas as minhas instruções. Se vocês perdoam esse homem, eu também o perdoo. E quando eu perdoo, o que precisa ser perdoado, faço na presença de Cristo, em favor de vocês, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. Essa é a nova versão transformadora. A maior arma contra Satanás. Você sabe qual é a maior arma contra Satanás? Pois bem, hoje nós queremos refletir sobre isso, sobre qual é a maior arma contra Satanás. Primeiro, nós precisamos saber qual é a maior arma, ou a arma que geralmente Satanás usa contra nós. Isso é importante, porque às vezes nós achamos que Satanás, ele nos ataca com enfermidades, com tribulações, com perseguições e com tragédias. Claro que Satanás pode, de certa forma, interferir na vida humana e fazer coisas desse tipo, mas na verdade a arma de Satanás contra o povo de Deus é a divisão. A arma de Satanás contra nós é, na verdade, as guerras, os conflitos. Ele fica feliz e faz até festa quando um irmão está bicudo contra o outro irmão. Quando o irmão não quebra o relacionamento contra o outro irmão. E é exatamente isso que Paulo está fazendo aqui. Ele começa o capítulo 2 falando a respeito de um irmão que havia magoado a ele mesmo e também aos irmãos de Corinto. Esses irmãos haviam disciplinado este irmão, né? Alguns pensam que pode ser até aquele irmão que é mencionado lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, que havia se envolvido sexualmente com a própria madrasta, né, a esposa do seu pai. Pode ser. Mas o importante não é isso. O importante é que aquele irmão estava extremamente entristecido porque ele, de fato, precisava passar por uma disciplina. Mas agora Paulo diz, agora é o momento de reconciliação. É o momento dele ser perdoado. Porque eu já o perdoei e se eu perdoo, ele diz, eu perdoo de verdade, em Cristo. Porque nós não podemos deixar que Satanás leve vantagem sobre nós. E qual é a vantagem de Satanás? É manter o povo de Deus desunido. Então entenda, as armas de Satanás contra nós são as doenças, as tragédias, a falta de provisão, falta de recursos, não. Satanás, ele fica feliz e alegre quando o povo de Deus está desunido, quando há falta de unidade. E nós vencemos Satanás quando nós perdoamos ao próximo, quando nós derramamos graça, porque de fato o que é o Evangelho, senão a reconciliação de Deus com nós, a reconciliação do homem caído com o próprio Pai por meio de Cristo, seu Filho, que morreu lá na cruz. Claro que Satanás não fica feliz, ele fica extremamente irritado quando nós estamos em comunhão com o Pai, mas ele fica extremamente alegre, faz festa, com certeza, quando há divisões na igreja. E este é um dos temas muito comuns ali na cidade de Corinto, na igreja de Corinto, porque havia muitas divisões e Paulo queria evitar isso. E Paulo diz, olha, nós conhecemos as maquinações de Satanás. Nós conhecemos, nós sabemos que realmente o que Satanás pretende. Nós precisamos entender isso, esse discernimento espiritual. Você já parou para pensar, de fato, que Paulo está com toda a razão? Porque veja bem, quando nós passamos por provações, privações, enfermidades, o que acontece? Nós buscamos mais a Deus. É ou não é verdade? A natureza humana é assim. Quanto mais passamos por tribulações, provações, mais buscamos a Deus. Mas quando há divisões, quando nós estamos em conflito uns com os outros, a tendência é que a gente até se afaste mais da vida de oração. Porque quando nós pensamos em orar,
nós nos lembramos que temos algo contra o irmão tem algo contra nós e há uma certa divisão, há um certo conflito entre nós, então pensamos assim, eu sou um verdadeiro hipócrita se eu ficar aqui orando, buscando a Deus como se nada de errado estivesse acontecendo. Mas nós nos esquecemos que isso é fácil de resolver, com humildade, buscando o perdão ou perdoando. Então quando nós destruímos Satanás, e desfazemos as suas armas quando nós oferecemos perdão e recebemos perdão. A verdadeira arma contra Satanás é o perdão. Infelizmente tem pessoas que, por exemplo, na ceia do Senhor, deixa de ir, pensa assim, amanhã é ceia, ou nessa semana é ceia, semana que vem é ceia, eu não vou participar da ceia do Senhor, porque eu estou com um relacionamento quebrado com alguém. Mas isso é um erro. A ceia, como nós entendemos reformados, é um meio de graça. Nós somos espiritualmente abençoados, precisamos participar. E se existe um quebra de relacionamento, o que se deve fazer é resolver isso. É buscar o perdão, é perdoar, é entrar em acordo com aquele que realmente está em desacordo conosco. Portanto, nós precisamos vencer Satanás por meio do amor, por meio do perdão, por meio da reconciliação. Se você está em conflito com alguém, não permita que Satanás vença vocês. Derrote Satanás, ofereça perdão, receba perdão por meio da reconciliação, porque Deus é glorificado na reconciliação, na unidade do povo de Deus, na unidade dos seus filhos. Não permita que Satanás vença. Paulo escreveu exatamente para que o Satanás fosse derrotado. E ele foi derrotado por meio do perdão que ele ofereceu e que a igreja deveria oferecer àquele irmão que estava entristecido. Que Deus abençoe sempre.